Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós estamos discutindo as doenças nesse tempo de modernidade. Temos a presença do Roberto Medronho, o epidemiologista lá da UFRJ, diretor da Faculdade de Medicina, e o Mário Barreira Campos, que é psiquiatra e coordena lá os institutos de saúde mental aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos no Rio de Janeiro. E terminamos o bloco anterior exatamente com o Mário falando do aumento de problemas de depressão e nessa vida moderna, problemas cardíacos. Aí eu vou lançar uma coisa para ver se é lá de trás ou de agora mesmo, Medronho. É uma pesquisa com cientistas britânicos, foram examinar as múmias agora com toda a técnica de possibilidade de examinar uma múmia, né, com nova tecnologia, e descobriram vários casos de múmias com arteriosclerose. Quer dizer, e aí? Quer dizer, arteriosclerose é doença da modernidade ou é lá dos séculos 3.500 a.C.? Bom, na verdade é o seguinte, com a descoberta da bactéria, dos micro-organismos, né, o Robert Koch, Pasteur depois inventou a pasteurização, né, o homem passou a viver mais. Como é que era antigamente? Antes você morria com 30, 40 anos de idade, a imensa maioria das pessoas... A média que eles davam era de 45, quando muito. Sim, quando muito. Morriam, na sua imensa maioria, de doenças infecciosas, né? Ou então provocadas por guerras, né? Principalmente, né, entre os soldados. Podemos até nos escolar aqui um pouco no Mário, quando ele falar de Machado de Assis, a gente pegar os tuberculosos charmosos da época dos séculos passados. Exatamente, que morriam... Tísica, né? Tísicos, exatamente, que morriam cedo, né? Poetas, então, poetas, exatamente. Então, você veja, agora, aquelas pessoas, né, que vivem mais tempo, aumenta a probabilidade de vir o que a gente chama de doença crônico-degenerativa. É claro que a doença crônico-degenerativa, como a aterosclerose, né, hipertensão arterial, diabetes, infarto, derrames, elas têm uma probabilidade aumentada quanto mais vida você tem, quanto maior a tua sobrevida. Além dos hábitos alimentares também são muito importantes, hábitos de vida e hábitos alimentares. Agora, se você tem no Egito Antigo um faraó absolutamente sedentário, né? Glutão, né? Ele pode vir a desenvolver, e que não teve uma doença infecciosa e não morreu antes de uma doença infecciosa, ele pode ter, claro que com muito menos frequência do que o mundo moderno. Mas você pode realmente, eventualmente, ter esse tipo de patologia. Outra questão é que os faraós seguramente, as relações, enfim, os casamentos, a procriação se dava de maneira bastante restrita. Todo grupo que procria entre si, né, acaba por manter determinadas características hereditárias, né, e, enfim, há doenças conhecidas ligadas a determinadas etnias. E as doenças cardiocirculatórias também têm um determinante hereditário e, às vezes, as pessoas novas já têm isso. E, nesse caso, isso pode... Essa linhagem de faraó ali sofria problemas circulatórios. Com certeza. Na verdade, isso que Mário colocou é muito interessante, porque a gente fala hoje no mundo moderno em multiculturalismo, né? Inclusive miscigenação. O Brasil é um país miscigenado. Isso é uma proteção à humanidade, essa miscigenação. Por quê? Porque, como bem disse o Mário, se você tem um grupo, né, que só se procria entre eles, muitas doenças hereditárias, elas ocorrem e se perpetuam, né? Se você tem uma miscigenação, as pessoas passam a ter, não ser dominante uma determinada doença hereditária. Então, isso, inclusive, é um fator que nós, brasileiros, temos favorável em relação a muitos países do mundo. Você marcou aí o tempo todo, se não morreu, né? Se não morreu. E seria essa a razão da gente ver, Mário, e associar a velhice, hoje em dia, Alzheimer, Parkinson, como a doença do velho? Ou seja, seriam doenças que sempre existiram, mas como as pessoas morriam muito cedo, não se manifestavam, já que ela é degenerativa? Se manifestavam e agora se manifestam mais. Como o Roberto dizia, as doenças crônico-degenerativas elas vão aparecer quanto mais a população sobreviva, né?
quando eu fiz medicina, Alzheimer é estudada como uma demência pré-senil, né? Enfim, não que os casos que ocorriam na senilidade não acontecessem, mas preocupava muito aquelas formas que apareciam em torno dos 50 anos, que eram formas avassaladoras e ainda são, né? Mas hoje o que você vê é que quanto mais avança, né, aos 75 anos, aos 80 anos, 85 anos, você vai ter uma PG, uma progressão geométrica de aparecimento de casos. Esses dias eu li uma matéria de um urologista de São Paulo dizendo que todo homem que chegar aos 100 anos seguramente terá um CA de próstata, né? Porque são doenças que são questões do desgaste dos órgãos, né? Isso vai... E no caso desse tipo de doença, não há precaução, não há, sendo degenerativa, vamos dizer, a vida moderna, a vida de hoje, extra o fato de que estamos alongando a sobrevida, né? Com o avanço da medicina, das condições. Há uma relação possível da ciência de evitar isso? Do ponto de vista de prevenção farmacológica, não há nada que se possa recomendar de maneira geral. Tem estudos com anti-inflamatórios, com lítio, enfim. Mas você tem medicamentos com os quais você tenta evitar a progressão da doença, né? E em algumas situações você consegue alguma reversão e alguma melhora, mas no geral, os medicamentos anticolinesterásicos, enfim, que você dispõe hoje, eles evitam uma progressão mais rápida, né? O que você tem como maior fator protetor, né, para as perdas cognitivas associadas à evolução do Alzheimer é o exercício físico. É curioso isso, mas isso é consenso. Não é nem um exercício da mente. É mais do que o exercício mental, mais do que a prática das palavras cruzadas, leitura de jornal, enfim, enfim, aí você tem que considerar que se a pessoa tem um cabedal maior, se a pessoa tem um grau de intelectualização maior, tem recursos maiores, né, essa pessoa, o comprometimento dela vai demorar mais a acontecer. Ela tem mais conexões, ela tem mais, né, a circuitaria dela é maior, né? Agora, isso não previne, né? Efetivamente, o que tem efeito significativo, estudado, é o exercício físico. Na verdade, eu acho que existe um outro fenômeno da modernidade que Mário abordou muito bem, que a gente chama de medicalização da sociedade, né? Veja, a vida e a morte são uma coisa só, né? Faz parte da vida, né? A morte faz parte da vida, né? E o que a gente pretende, o homem sempre quis estender ao máximo, né, a sua existência, né? E muitas vezes as pessoas não avaliam e não discutem qual é a qualidade que aquela pessoa está tendo com aquele prolongamento da sua vida, né? Além disso, existe uma pressão muito grande da indústria farmacêutica para descobrir doenças para ter algum remédio contra aquela doença, né? Algumas exitosas, né? Por exemplo, disfunção erétil. Disfunção erétil, até recentemente, não se tinha um medicamento, né? Então não se discutia isso. Não era uma questão discutida pela sociedade, só por especialistas na área de proctologia, né? Certamente muito caso clínico na área da psiquiatria também, né? Porque provavelmente. o peso que isso dava em quem tinha o problema. Aí o que acontece? A indústria farmacêutica descobre determinado medicamento. Isso vira uma febre, né? Agora tudo é disfunção erétil. Agora as pessoas estão com problemas de relação, né? Acham que vai resolver tomando um remédio contra a disfunção erétil, né? Então, inclusive jovens, mulheres tomando remédio para disfunção erétil, né? Vira uma febre. Eu já ouvi casos até que jovens começam a usar isso, começam depois a pirar um pouquinho. É um problema, né? sério. Eu já atendi algumas pessoas com esse tipo de problema, pessoas que têm exatamente esse perfil determinado por essas expectativas sociais atuais. A pessoa que tem que ter sucesso, né? E tem que ter sucesso em todas as áreas, inclusive na área de desempenho sexual, né? Então, ela tem por obrigação, né, que
fazer a parceira gozar, de levar aquela coisa a bom termo, mesmo que ele, naquele momento, não queira fazê-lo, né? Mas ele toma aquilo como um defeito dele, né? E aí o uso desse tipo de medicamento acaba se tornando um hábito dificílimo de remover, né? Porque é alguma coisa que assegura, né, que aquela pessoa vai conseguir fazer alguma coisa que às vezes ela nem deveria fazer, porque nem queria, né? Mas tem por obrigação fazer exatamente por conta dessa história da imagem, da correspondência a esse sucesso. E que outros aspectos teria esse caráter? Me chamou a atenção, você falou, inventam um remédio, tá certo, isso é o caso específico. Agora, existem outros tipos de doenças também? Veja, não é que Isso inventa não é a uma doença, doença, né? Primeiro que isso não é, exatamente. necessariamente não é doença. Não em toda a disfunção Claro. erétil, né? Não sou especialista na área, não posso avançar mais do que isso, né? Há limitações, todos sabemos que às vezes... Mas a indústria De cria, veias, de o que eu coisas. estou querendo dizer de inventar, entre aspas, doença, é criar uma necessidade social para ter o mercado. Um exemplo, outro exemplo, alopécia, O que é isso? queda de cabelo. Queda de Tá? Então, de repente, você tem hoje medicamentos que impedem queda de cabelo, que são realmente efetivos. Então, eu preciso disseminar na sociedade que é importante você manter o seu cabelo e, portanto, tome tal remédio. Quando, na verdade, teu pai, isso vem de gerações, entendeu? Isso é uma coisa natural. Alguns tentam, a não ser uma alopécia patológica que existe. Você está entendendo? Patológico por quê? Seria muito cedo, no caso? Por Eu estou aqui alguma careca causa, feliz, viu? Sem problema, já que não que me... Por alguma causa que possa ser evitável, né? Efetivamente tratável. E a outra, você joga o quê? Joga com o que Mário disse muito bem, com o desempenho que você tem que ser o mais bonito. Você tem que ser o mais bonito, você tem que ser o melhor em tudo, o mais viril, o mais isso, o mais aquilo. Então, para que eu vou? Não, eu tenho um remédio que eu vou tomar para queda de cabelo, eu não quero ficar careca. Tem uma curiosidade a respeito disso. Uns anos atrás, um determinado produto, né, foi lançado por um laboratório simultaneamente com 2 nomes comerciais, né? Era o mesmo produto, né, na mesma dose, né, e eram duas marcas diferentes. Uma se destinava ao tratamento de depressões, enfim, menores, né? E a outra incluía, embora também falasse disso, incluía a indicação do tratamento das disfunções sexuais femininas, né? Enfim, Mesmo caso, mesmo remédio. esse medicamento ele tem lá uma função dopaminérgica que tem a ver com a questão do prazer e tal. E eles fizeram 2 marketings, né, com a mesma substância. A mesma droga. Bem, vamos para mais um intervalo, voltamos já já no nosso debate sobre as doenças e a sua relação com a modernidade. Instantinho só.